pessoal, tô chegando por aqui hoje desse cenário completamente louco em outro lugar, porque meu apartamento tá em reforma, eu tô temporariamente em outro lugar, mas eu não poderia deixar de conversar sobre Heartstopper, a nova série da Netflix, que é uma adaptação da graphic novel do mesmo nome, da Alice Oseman, que eu, sei lá, achava que tinha lido ontem, mas na verdade já faz vários anos, e agora tá aqui, a adaptação na nossa mão. Então, se você é uma pessoa que, apesar de tudo que tá acontecendo, ainda acredita no amor, ainda acredita na felicidade, e tá procurando conteúdos good vibes que passem aquele friozinho na barriga e quentinho no coração, fica por aqui que com certeza essa série é pra você. Olha, é o seguinte, Heartstopper, a primeira vez que eu li, primeiro que foi um surto, assim, eu peguei a graphic novel pra ler, porque uma amiga tinha começado a ler e ficou assim, meu Deus, preciso ler isso agora, porque eu preciso ter alguém pra comentar. E aí eu pensei assim, tá, vou começar a ler aqui pra pegar no sono e tal. 3 horas da manhã, naquele mesmo dia, tudo já estava lido, eu tava louca comentando com essa minha amiga, porque essa história, ela é uma aula na hora de construir química entre os seus personagens, de construir realmente, assim, esse friozinho na barriga que a gente busca tanto em conteúdos que falam de amor, além de ser uma série que também consegue trabalhar temas que são muito pesados, às vezes, mas de uma maneira muito gentil. E eu fiquei particularmente animada quando eu soube que ia ter uma adaptação, porque esse material original aqui, ele é perfeito para ser adaptado, tinha tudo para dar certo e realmente deu. Se você é uma das pessoas que leu Heartstopper, que é apegado à história e tá com algum medo que nessa adaptação não fique igual, não fique bom, não vai funcionar, eles não vão fazer do mesmo jeito e nos quadrinhos já era perfeito, olha, fica tranquilo porque eu nunca vi uma adaptação tão precisa. They're a pro now. Well, that's probably cheating, though. As cenas mais marcantes de Heartstopper dos 2 primeiros volumes que são trabalhados aqui nessa primeira temporada da série, todas as cenas icônicas estão lá. Então, aquilo que você estava esperando ver, tá lá. A química entre os personagens, tá lá. O carisma do grupo de protagonistas, tá lá. Assim, realmente, foi uma série de acertos. Eu acho que muito disso aí tem a ver com o envolvimento da própria Alice Oseman no projeto. Pra quem não sabe, Heartstopper é um spin-off de outra história que já foi publicada antes por essa autora e que ela resolveu fazer ali em formato de graphic novel, na verdade em formato de webcomic, e postou no Tumblr e em outras plataformas, e aí juntou um monte de fãs, todo mundo ficou obcecado por esses personagens aqui, e de repente ela viu que aquilo ali tinha algum potencial, resolveu abrir um projeto de financiamento coletivo para conseguir publicar ela mesma a versão impressa daquela história, e logo depois a história foi publicada por uma editora tradicional. E a Alice Oseman, toda vez que ela fala sobre Heartstopper, ela diz que ela é muito controladora, ela quer estar envolvida em todas as partes do processo, é por isso que ela queria ela mesma publicar ali, né? Ela fez a arte da capa, ela fez todo o design. E aqui na série da Netflix, não só ela criou realmente esses personagens, trabalhou, tava pertinho ali na adaptação, ela escreveu todo o roteiro e ela tava praticamente todos os dias no set. Então os atores estão comentando o tempo inteiro em entrevistas sobre como ela tava sempre lá, como ela era presente, sobre como qualquer dúvida que eles tivessem em relação àqueles personagens, aos sentimentos deles, ao funcionamento daquele relacionamento que eles têm, do funcionamento do grupo inteiro. Ela tava lá pra tirar qualquer dúvida. It was great to have Alice there at that point, because any question that you might have about any kind of backstory about a character, she was just always there to help us. Heartstopper fala sobre a história de um garoto que conhece outro garoto, sobre a história do Nick e do Charlie, que estudam em um colégio só pra meninos na Inglaterra, e que eles se conhecem ali, eles não têm muito a ver um com o outro. O Charlie é meio excluído, ele é um garoto que acabou passando por um ano muito difícil, porque ele sofreu muito bullying, as pessoas descobriram que ele era homossexual, e aí foi aquela grande coisa que acontece na desgraça das escolas, porque as pessoas não... Enfim. Mas o que acontece é que um dia o Charlie é colocado em uma aula específica do lado do Nick, e eles se conhecem e começam a ser amigos, e eles começam a construir essa relação super especial. E não é de se esperar que o Nick seja alguém que seria tão próximo assim do Charlie, porque a impressão que ele passa é de ser só um atleta super popular e o astro, na verdade, né, do time de rugby da escola. Mas na verdade ele é uma pessoa de coração muito bondoso, um personagem assim realmente adorável. Eles dois são adoráveis e eles começam a viver isso que talvez possa ser muito mais do que uma amizade. E essa história de amor contemporânea, ela tem muito uma cara de geração Z, assim, o estilo de comunicação é muito rápido, a dinâmica do grupo dos protagonistas é muito crível, assim, é um grupo muito diverso, mas é um grupo muito amoroso, sabe? Você vê
que existe esse traço de demonstrar mais carinho, de estar mais presente, de abrir ali as histórias sobre os seus sentimentos, de falar realmente o que pensa. E eu acho que isso é uma coisa que acaba dando pra gente uma série que ao mesmo tempo é muito gostosa de assistir, mas que também ensina muito sobre comunicação dentro de um gênero que se baseia muito nesse clichê de eles não ficaram juntos porque eles não se comunicaram, eles não se entenderam porque fulana quis esconder um segredo. Não, sabe? As coisas funcionam de uma maneira que existe uma quebra constante de clichês desse gênero, mas ao mesmo tempo, quando existem esses clichês, eles são muito bem utilizados. Eu acho que para construir uma química entre um casal que vai existir em uma tela, é algo que é muito difícil e eu tenho visto aí várias tentativas que eu, pelo menos, achei bem frustradas da própria Netflix de fazer isso acontecer. Tem vários materiais aí de romance que a galera fica junto e você fica... Mas aí, de vez em quando, a gente tem uma coisa tipo isso aqui. What's up? Caraca, fazia muito tempo que eu não via, assim, um encaixe perfeito entre dois protagonistas, como a gente vê aqui entre o Nick e o Charlie. O Nick, inclusive, que é interpretado pelo Kit Connor, que agora ele tá, né, ele é quase um adulto aí, ele tá muito fofinho, ele tá muito lindo, mas ele é a pessoa que dubla a voz do Pantalaimon em His Dark Materials, né, ele é o ator de voz do Pantalaimon. Of course we do. E o diretor dessa série aqui também já dirigiu um episódio de His Dark Materials. Ele dirigiu o 6º episódio da primeira temporada. Ele também já dirigiu Sherlock, ele já dirigiu Black Mirror. O cara sabe o que tá fazendo. A vibe aqui, visual dessa série, ela traz muito a sensação de estar lendo a graphic novel, porque todas as cores elas são muito apasteladas, sabe? É uma delícia de ver, parece que você tá vendo aqueles vídeos de, sabe, coleção de papelaria de pessoas, onde tudo é muito coloridinho, mas não colorido demais a ponto de incomodar a sua visão, é só perfeitamente harmônico e colorido de um jeito que só faz trazer sentimentos positivos. E aqui eles também incorporaram alguns elementos visuais da graphic novel, tipo as folhinhas de outono, que são uma das marcas principais de Heartstopper, que estão ali pra fazer a gente entender como aqueles personagens estão se sentindo de um jeito mais óbvio, digamos assim. Por exemplo, se dois personagens estão sentindo aquela eletricidade da atração entre eles dois e de repente um chega perto do outro e é quase como se eles sentissem esse choque de, caraca, eu tô perto dessa pessoa, a gente tem ali um desenho de um choquezinho acontecendo, um barulhinho. É muito bonzinho, sabe, cara? Essa série é muito gostosa de assistir. Ela tem episódios de 30 minutos, então é uma maratona de 4 horas aí, é muito curtinho, são só 8 episódios e, sinceramente, parece que tá passando em 1 hora. Você não sente que tá acontecendo, parece que você tá assistindo um filme até curto demais, porque quando acaba você já tá com saudade de todo mundo. E o motivo pelo qual você não sente esse tempo passando, eu acho que é porque tá todo mundo precisando desse abraço em formato de conteúdo que Heartstopper é. Principalmente aqui nessa primeira temporada, porque depois algumas coisas vão ficando um pouco mais pesadas, mas essa primeira aqui é um abracinho. E aí eu acho que é importante falar uma coisa, né? Eu acho que a gente tem uma discussão cultural que parece colocar conteúdos felizes, conteúdos leves, conteúdos que não trazem esse sofrimento e essas discussões muito pesadas, como se eles fossem quase intelectualmente inferiores aos outros, né? Então, quando a gente tá falando da experiência LGBTQIAP+, nas telas, a gente quase sempre tá falando sobre depressão, grandes crises de ansiedade, sobre dificuldades na relação com a família, sobre uma série de coisas que são tão pesadas e que doem tanto, apesar de serem tão importantes, que é um respiro também de vez em quando a gente tem um conteúdo assim que fala dessa experiência, que foca inclusive bastante na experiência bissexual especificamente, que mostra sim os personagens passando por momentos que são difíceis, mas que no final das contas a gente acaba com a impressão de que aquilo ali foi um conteúdo leve, foi um conteúdo que deixou a gente pra cima. É muito poderoso de um jeito negativo essa sensação de você estar crescendo constantemente consumindo histórias que colocam uma pessoa com a qual você se identifica acabando sempre mal, acabando sempre triste, com as coisas sempre dando errado. E isso é até uma coisa que é comentada dentro da própria série, quando os personagens da El e do Tao estão procurando um filme pra assistir, e aí ele fala assim, Moonlight.
E aí a Elle fala, ai, Moonlight é tão triste, eu queria uma coisa feliz agora. E sim, Moonlight é um filme extremamente importante, ultra merecedor do Oscar de melhor filme aí, que levou, inclusive, um dos mais merecedores dos últimos anos. Mas de vez em quando, você quer uma história leve, alguém que tem uma experiência parecida ali com a sua e tem um final feliz. E esse é um conteúdo extremamente vasto quando você tá falando de casais heterossexuais, assim, é só o que tem. Esse tipo de história a gente vê desde que a gente nasceu. E eu fico muito feliz que essa nova geração tem histórias como Heartstopper pra assistir, pra aprender sobre amor, sobre a própria existência, sobre a possibilidade de felicidade que tá aí em todos os cantos, sobre a bondade que as pessoas ainda têm dentro do coração delas, sobre essa família que você encontra no seu grupo de amigos, sobre personagens que são super bem desenvolvidos, mesmo estando dentro de um grande grupo ali, personagens muito diversos. Assim, a experiência adolescente do colégio colocada de uma maneira que eu, apesar de não estar no colégio agora, acredito que seja muito natural, sabe? Porque aqui em Heartstopper não é como se eles ignorassem que existem problemas sociais como homofobia, como transfobia, e colocassem os personagens para serem felizes independente daquilo ali, criando essa utopia que eu acho que também é uma maneira válida de fazer conteúdo. Mas aqui, eles reconhecem que esses problemas existem, eles trabalham esse problema de maneira também muito aberta, muito honesta, mas eles apresentam um outro lado que não deixa de ser também muito otimista, que é colocar aquilo ali como uma coisa que existe, mas que não vai ser o ponto principal da sua história, que não vai ser o recurso que você usa para deixar a sua audiência engajada e emocionalmente investida até o final. Eles colocam esse peso, essa importância de você ter o seu grupo de amigos, que é a família que você escolheu, que são as pessoas que vão acolher você, aconteça o que acontecer, que nos seus momentos difíceis vão estar do seu lado, e pessoas que passam por essa experiência, elas têm momentos muito difíceis, sabe? E o Charlie aqui, ele é mostrado como alguém que passou por esses momentos difíceis, mas que ele sempre teve o grupo de amigos dele por ali, e isso é uma coisa muito, muito grande, muito importante, porque assim, por mais que tivessem acontecendo coisas terríveis, ele não estava sozinho, e eu acho que o mais importante nessas horas é você saber que não tá sozinho, porque mesmo que todo mundo esteja contra você, você ter aquela sua galera ali é muito importante, e também é muito importante isso tudo que a gente tá conversando há muitos anos, e que a gente tá vendo uma mudança constante para melhor na discussão, principalmente aqui no caso de Heartstopper, em relação à homofobia, em relação à transfobia, porque a gente vê aqui nos personagens que são todos jovens, que estão todos na escola, a gente vê essa pressão social para que aquilo que antes era normalizado e dito que era só uma brincadeira e tal, de vez em quando aparece alguém que diz assim, olha, não é legal não isso que tu tá fazendo. E aí os personagens ficam tipo, pô, não, calma, não é como se eu fosse homofóbico, é apenas uma brincadeira. E eu acho que esse alerta que tá aparecendo cada vez mais, que tá sendo cada vez mais comentado por pessoas, é muito importante para que esse discurso seja cada vez menos comum. Então eu acho que sim, Heartstopper fala de coisas difíceis, fala de coisas dolorosas, mas faz isso de uma maneira tão equilibrada que a gente sai da experiência inteira pensando assim, poxa, é impressionante, eu só fui feliz. Desde a primeira vez que eu vi o elenco de Heartstopper, eu já tava super animada, porque as crianças, né, eles parecem realmente crianças de verdade. É uma coisa que a gente, quando comenta sobre Sex Education, por exemplo, sempre exalta o fato de a gente estar vendo um colégio com pessoas que têm defeitos. É gente que tem olheira, é gente que tem textura na pele, que tem espinha. As roupas que de vez em quando ficam mal ajustadas. Gente que tá tentando demonstrar a sua personalidade no seu visual, em maquiagem, em cabelo e tudo. E tentando se expressar nessa época que é tão formativa realmente pra uma pessoa. Você acredita totalmente que aquela galera ali pode ser uma galera de colégio de verdade. E eu acho que a dinâmica dos grupos, principalmente do grupo dos protagonistas, todo mundo que tem um grupo de amigos vai olhar e pensar, essas pessoas são amigas de verdade, é isso aí. E nesse elenco que tá cheio de atores estreantes, inclusive o Joe Locke, que interpreta o Charlie, que é o protagonista da história, essa que é a estreia dele como ator, ele consegue entregar alguns pontos que são muito sensíveis ali do Charlie, né, que é uma pessoa muito boa, muito dedicada, mas que também tem uma série de questões dentro dele, que também vão ser trabalhadas melhor nas próximas temporadas, que eu espero muito que sejam confirmadas em breve. O William Gall, que interpreta o Tal, a Yasmin Finney, que interpreta a Elle, eles estão maravilhosos. A Yasmin, meu Deus, todos os
cantos que ela entra, assim, ela comanda a tela, ela é muito carismática, além de ser incrível ver uma atriz trans no papel de uma mulher trans aqui, uma história em que isso é tão bem trabalhado, vai ser melhor trabalhado ainda nas próximas temporadas. Pô, a galera é muito boa, sério, eles são demais. E sim, existem alguns casos que não tão incríveis assim, eu acho que principalmente no caso da Imogen, rolou um overacting, apesar da personagem ser muito legal. E no caso do Harry, eu acho que eles deixaram mais caricato de propósito porque eles queriam causar um incômodo. Mas o grupo principal é excelente. A Corina e a Kizzy, que fazem a Tara e a Darcy, elas estão muito bem. Também adorei o Toby, que faz o Isaac, que é um personagem também original aqui pra essa série e é um grande leitor. E o Kit Connor, sinceramente, eu já tava pronta pra amar ele no papel do Nick, mas ele me surpreendeu demais. A maneira como esse personagem comenta sobre essa experiência da descoberta da bissexualidade é muito pura, sabe? É muito real. Ele é alguém que tá muito confuso, mas alguém ao mesmo tempo que tá tendo sentimentos muito fortes por essa pessoa. E tudo tá sendo colocado ali, as expressões corporais, as expressões faciais, cada hesitação física que ele tem, quando ele tá tentando meio que se segurar dentro daquilo que ele tá descobrindo dele mesmo. Eu acreditei totalmente que era o Nick ali. E realmente, em entrevistas, ele até falou assim, eu sei que é um papel muito importante porque bissexualidade não é uma coisa que é tão trabalhada assim, principalmente a bissexualidade masculina nesse tipo de produção. Então, eu sinto essa responsabilidade muito grande de estar à frente desse papel, mas ele consegue fazer isso muito bem. Aprendam, por favor, com essa experiência e tragam os autores ou pessoas que têm uma proximidade muito grande com essas histórias ali realmente pro set de filmagem. Vamos fazer cada vez mais essas adaptações funcionarem. Pra quem leu, vocês vão amar. Pra quem não leu, eu espero que vocês amem. É uma história muito fofa, muito boazinha, e eu espero que a gente tenha cada vez mais conteúdo que é delicioso e ao mesmo tempo é muito importante. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.